ponto. Vamos devagarzinho, a gente vai devagarzinho aqui. Nós já tratamos de alguns assuntos aqui no capítulo 4, né? Nós já tratamos de alguns assuntos. Capítulo 4, do versículo 6 ao 22, tem esse tema aqui, ó. A segunda prisão de Paulo em Roma e o seu martírio, né? Aí o primeiro tópico dessa lição foi a introdução, aí veio o primeiro tópico. A vida não é simplesmente viver e morte não é simplesmente morrer, que foi do versículo 6 ao versículo 8. Aí depois nós entramos aqui no segundo tópico. Vitória não é ausência de lutas, mas triunfo a despeito das adversidades. Apesar das diversidades, nós temos triunfo, nós temos vitória. Esse foi o tópico 2, né? E nós estamos nesse tópico 2. Dentro do tópico 2, nós já trabalhamos 2 pontos. Primeiro ponto, nós falamos sobre Paulo enfrentou a solidão. Paulo enfrentou a solidão. O segundo ponto, nós falamos sobre Paulo enfrentou o abandono. E hoje nós vamos entrar no terceiro ponto. Paulo enfrentou privações. É o versículo 13. Paulo enfrentou privações. Amém? Paulo enfrentou privações. Deixa eu colocar o óculos aqui e a gente vai começando devagarzinho. Amém? O versículo 13 diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Amém? A partir de agora vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos encha de sabedoria e possamos entender aquilo que vamos facilitar para vocês. Meu Deus e meu Pai, põe as tuas mãos na nossa vida, que nós possamos ter entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, graça e esse entendimento para que nós possamos facilitar esta palavra para os teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Amém, amém e amém. Bem, pessoal, vamos falar então, né? O ponto é Paulo enfrentou privações. Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o corpo. Amém? Paulo precisava de amigos para a alma. Os amigos servem para consolar, né? Consolar. Os livros servem para dar sabedoria, entendimento. Então, os livros é para a mente e cobertura para o corpo, roupa para o corpo, né? Como é que a gente vai se livrar do frio se não tiver roupa? Não é verdade? Então, a cobertura para o corpo. Ele tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. Isso quer dizer que Paulo não era diferente da gente. Paulo era tão humano como qualquer um de nós. Amém? Apesar de ter sido hiperusado por Deus e pelo Espírito Santo, Paulo revela aqui a sua humanidade, né? Alguém que tinha necessidades físicas, mentais e emocionais. A verdade é que no reino de Deus e na igreja não existe ninguém super-homem, amém? Nem mulher maravilha. Somos todos privados de alguma coisa, né? Todos nós temos necessidade de alguma coisa. Nós somos limitados. E essa lição, ela traz isso para nós. Amém? Às vezes, você vê uma pessoa muito abençoada nos dons espirituais, muito usado por Deus, e você acha que aquela pessoa não tem privações, não tem problema. Pelo contrário, muitas das vezes são as pessoas que têm mais privação.
e que tem mais problema, né? Continuando a lição. É 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo 4, versículo 13. 4, 13. Isso, tá? As prisões romanas eram frias, insalubres e escuras. E era exatamente nessas prisões, nessa prisão que Paulo estava. Paulo estava numa prisão fria, insalubre e escuro. Amém? Tá? Um homem muito usado por Deus, um apóstolo, o último apóstolo, o homem que mais escreveu livros no Novo Testamento, agora está nesta prisão fria, insalubre, né? e escura, quer dizer, é uma prisão suja, muito suja. Os prisioneiros, geralmente, morriam de lepra e de outras doenças contagiosas, né? Uma vez um rapaz da igreja, ele chegou na igreja, tinha um problema na área jurídica, foi preso e começou a puxar cadeia. E tinha aquela saidinha, né? E quando ele saía, geralmente ele saía com umas coceiras, né? Umas coceiras da cadeia da prisão. E lá ele falava que era comum as pessoas ter alergia, ter coceira, sarna, né? Porque é muita gente dentro de um lugar só, né? Era sarna, né? Sarna, né? Coceira. Vamos lá. O inverno se aproximava e Paulo precisava de uma capa quente para enfrentá-lo. Também. Quer dizer, Paulo estava chegando o inverno e Paulo não tinha nenhuma roupa de inverno. Então ele pede essa capa para que trouxesse para ele, né? Essa capa seria para esquentá-lo, né? E nós vamos ver que tipo de capa é essa. Essa capa, no grego, phailones, no grego aportuguesado, né? Phailones, era uma roupa externa, grande, sem mangas, feita de uma única peça de tecido pesado, com um buraco no meio, por onde se passava a cabeça, né? Quando eu servi o exército, nós usávamos essa capa, esse tipo de capa, né? Era um capucho, né? Você botava assim, você usava aquela roupa, aquela capa grossa, servia tanto para o frio como para a chuva, né? E tinha aquele buraco para passar a cabeça na capa, né? E aquela capa grossa que parecia um roupão, né? Eu não lembro como é que nós chamávamos aquela capa. Lá no quartel tinha um nome aquela capa, né? Não lembro muito bem. Tá certo? Então esse é o tipo de capa que Paulo pediu para que trouxesse para ele, né? Era uma roupa externa, grande, sem manga, feito de uma única peça de tecido pesado, com buraco no meio para onde se passava a cabeça, né? Servia de proteção contra o frio e a chuva. Paulo também precisava de livros, que eram feitos de papiro, e pergaminhos, que eram feitos de peles. Estava no corredor da morte, mas queria aprender mais. Paulo precisava de amigos, de roupas e livros. Precisava de provisão para a alma, a mente e o corpo. Já pensou, pessoal? Amém? Mesmo no corredor da morte, ele não se esquece dos livros dele. Tamanha a importância que ele dava para o ensino, né? Tamanha a importância que ele dava para o conhecimento. Paulo, ele pediu para que trouxesse os seus pergaminhos, né? Os seus pergaminhos, seus livros. Ele estava ali, mas ele queria ler. Ele queria continuar adquirindo conhecimento. Mesmo preso, Paulo tinha esse hábito, tinha esse costume, ele não perdeu o hábito. A prisão não tirou o hábito de Paulo ler e de Paulo ter contato com o livro, né? Mas também ele tinha a necessidade de amigos e de roupas, né? Também tinha essa necessidade. Vamos lá. Concordo com as palavras do teólogo Stott, que diz assim: sem dúvida, Paulo desfrutou da companhia e força
do Senhor Jesus, em seu calabouço. Todavia, o auxílio que recebeu do seu Senhor foi tanto de modo direto como indireto. Quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupa. Quando a nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade admitir isso. Amém? Afinal de contas, isso é declaração de quem é humano. Amém? Revelar as suas necessidades. Para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade nem nossa fragilidade. Amém? Não adianta a gente querer esconder a nossa fragilidade. Tá? É isso que nos torna pessoas diferentes. Somos cristãos, temos o Espírito Santo, temos o poder de Deus à nossa disposição, mas nós somos seres humanos também. Temos nossas fraquezas, nossas fragilidades, nós sofremos, choramos, se angustiamos, temos tudo isso na nossa vida. Amém? Isso é fator comum na vida do crente. Então a gente não pode querer mostrar o que nós não somos. Tá? É muito importante a gente demonstrar o que realmente somos, principalmente diante de Deus. Não é verdade? Tem gente que quer se mostrar muito forte, quando na verdade é muito fraco. E ele acaba ficando doente, porque ele acaba exprimindo a sua fraqueza. Não é para espremer a sua fraqueza. Amém? É para colocar para fora. Amém? Você prova aí que você é humano. Que você é tão humano como qualquer pessoa, como qualquer ser humano. Mas às vezes também, viu, pastor, tem pessoa que é tão orgulhosa, entendeu? Que ela não quer, assim, ela não quer transparecer, entendeu? A fragilidade dela. Exatamente. Paulo não, Paulo, que eu digo assim, ele era humilde, né? Entendeu? Ele sabia que ele precisava de força, ele precisava de ânimo, não é isso? Aí o que ele fazia? Eu digo assim, ele adquiria através dos livros e da palavra, né? Para fortalecer o emocional dele. Apesar de Paulo também, Renato, outra coisa interessante, apesar de Paulo também... No óculos, está sujo? Não, não tem nada sujo aqui não. Ah, entendi. Apesar de Paulo também ter sido traído, Isso. apesar de Paulo também ter sido abandonado, Paulo tinha amigos. Tinha amigos. E ele tinha necessidade de manter contato e relacionamento com esses amigos. Isso. Né? Não adianta a gente querer se isolar. O próprio ser humano, ele foi chamado para relacionamentos. Essa aqui é a verdade. E isso é uma parte muito importante da nossa vida. Amém? A vida é feita de relacionamentos. Não é porque alguns causam doença no relacionamento, alguns causam problemas no relacionamento, significa que todos causam doença e todos causam problema. Não. Amém? Nós temos amigos de verdade, amigos fiéis, sinceros, né? Amigos que falam a verdade, que nos corrigem, né? Nós temos amigos leais. Isso é importante, querido. Importante, sabe? Importante você ter amigos. E Paulo tinha amizade também. Então ele tinha necessidade física, né? Precisava de roupa para suprir essa necessidade. Tinha a necessidade emocional. Ele precisava de amigos. E afetiva, né? Assim, de amizade, né? Isso, afetiva. Né? E a necessidade intelectual. Isso, né? Isso. Por isso ele pede os livros também. Tá? Nessa mesma linha de pensamento, o teólogo Mowley assevera o seguinte: o ser humano nunca é desnaturalizado pela graça, nem um momento sequer. A graça nunca tira o natural do homem. Amém? A graça pode nos revestir do amor, nos revestir do caráter, nos revestir do poder capacitador do Espírito Santo,
Amém? Mas a graça nos torna livre. Livre para sermos pessoas naturais, pessoas comuns. Como Jesus foi alguém natural, alguém comum. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve necessidade de ler, né? Então ele tinha todas as necessidades do ser humano, Jesus tinha. E a gente não é diferente. Quem era Carpo? Quem era Carpo? E por que Paulo deixou seus pertences em suas casas? Em sua casa? Só nos resta conjecturar. Moule é da opinião que foi na casa de Carpo que Paulo celebrou a ceia, na qual o jovem Eutico, lembra do Eutico? Que dormiu na janela e caiu da janela? Morreu, não foi? Não chegou a morrer. Não chegou a morrer, não. Mas Acho que Paulo ressuscitou ele. isso. Ele chegou a morrer, mas Paulo ressuscitou. Parece que foi isso aí. Onde o jovem Eutico caiu da janela, morreu e foi milagrosamente ressuscitado pela oração do apóstolo. Você pode conferir isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 1 ao 12. E que lá mesmo, anos mais tarde, Paulo foi levado preso, sem ter tido a oportunidade de carregar seus pertences. Então, todo dia, tudo indica, amém, que Paulo, quando foi preso, ele estava na casa desse Carpo, né? Do Carpo, ele estava na casa do Carpo. Nessa mesma casa do Carpo, onde foi feita aquela vigília, onde o Eutico caiu, tá? Então, quando ele foi preso, tudo que era de Paulo estava na casa de Carpo. Ele havia deixado lá, né? Por isso que agora ele pede para ir na casa de Carpo, pegar os pertences dele e levar lá para a prisão. E, tá? ele foi pego de surpresa, né? Ele não esperava essa prisão, né? Exatamente. Pensou, hein? Só Deus. Querido, então, nessa lição aqui, nós aprendemos que tem 3 necessidades e também tem 3 provisões, né? Física, mental e emocional, roupa, livro, conhecimento, né? E amigos, relacionamento. Vamos lá. Então esse é o terceiro ponto. Então nós aprendemos no terceiro ponto que Paulo enfrentou privações. Amém? Ele estava sem nada na cadeia. Tá? E ele pede para trazer as suas coisas para a cadeia. Quarto ponto. Paulo enfrentou a traição. A traição. Será que existe traição hoje, Renata? Dentro da igreja? Meu Deus. Será que existem pessoas que traem hoje? E é o que mais tem. É triste, né? Quando uma pessoa trai a nossa confiança. Infelizmente. A gente bota uma fé, coloca uma confiança nas pessoas e as pessoas acabam nos traindo, né? É o versículo 14 e o versículo 15 do 2 Timóteo 4. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Causou-lhes muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Amém? Latoeiro. Tinha a profissão de latoeiro. Nós vamos aprender hoje o que é essa profissão de latoeiro, né? Quando eu li essa palavra latoeiro, eu pensei que era fabricante de lata. Mas não é não, viu? Tá? Porque eu logo lembrei de um senhor que foi inquilino do meu pai, muitos anos atrás, né? O Vicentinho deve lembrar dele. O seu Hélio, esposo da dona Irene. E ele trabalhava numa fábrica de lata, né? De fazer lata. Uma fábrica de lata, lá na zona noroeste. Acho que nem existe mais essa fábrica de lata lá, né? E aí eu lembrei, quando eu vi a palavra latoeiro na Bíblia, eu lembrei do seu Hélio, né? Que trabalhava na fábrica de lata. Vamos lá. Os amigos de... Não. É aqui. Paulo não dá nenhuma descrição de Alexandre,
senão sua profissão. Amém? Não sua profissão. Ai, meu Pai do céu. Tem uns Alexandre que traz problema, né? Como esse nome, amém, geralmente está envolvidos com problemas. Nós estamos vendo aí um Alexandre trazendo tanto problema para o país, tanto problema para a nação. E aqui Paulo enfrenta um Alexandre também, né? Um Alexandre, que tinha a profissão de latoeiro. Amém? Ele trabalhava com cobre. Amém? Latoeiro trabalhava com cobre. O apóstolo também não descreve quais foram esses muitos males. Amém? O teólogo William Barclay lança a luz sobre o assunto, justificando que a expressão causou-me muitos males é a tradução do verbo grego endeconume. Endeconume é o grego aportuguesado meu aqui. Endeconume, que significa literalmente dar informação contra uma pessoa. Bem, já começa a revelar quem é Alexandre. Amém? Alexandre era um cagueta. Amém? Cagueta, fofoqueiro, né? Informante do mal. Vamos lá. Os informantes eram uma das grandes maldições de Roma naquela época. Buscavam obter favores e receber recompensas em troca de informações. Olha aí, ó. Buscavam obter favores e receber recompensa em troca de informações. Esse era Alexandre o latoeiro. Amém? Um homem que gostava de viver de informações, né? Gostava de levar fofoca e ganhar recompensa em cima. Vamos lá. Isso levou alguns historiadores a afirmar que foi Alexandre o latoeiro quem traiçoeiramente delatou Paulo, resultando em sua segunda prisão e consequente martírio. Amém? Que cara terrível, né? Foi ele que denunciou Paulo, foi ele que entregou Paulo para o Império Romano. Diz mais aqui, Alexandre se tornou inimigo do mensageiro e também da mensagem. Perseguiu o pregador e resistiu à pregação. Possivelmente, esse Alexandre morava em Troade, onde Paulo fora preso, e por isso o apóstolo Paulo exorta Timóteo que ao passar por Troade para pegar seus pertences, se guardasse desse malfeitor. Ó Timóteo, você vai passar lá em Troade, vai pegar os meus pertences que está lá na casa do nosso amigo lá, né? Só que você se guarda. Se você encontrar esse Alexandre, nem fala com ele. Amém? Esse cara, ele é fofoqueiro, denunciador. Amém? É alguém que não é da nossa confiança. Então, procure nem chegar perto dele. Tá? Então, se guarda dele. Amém? Amados, na vida cristã, a gente precisa se guardar de algumas pessoas, principalmente daquelas que criam problema na nossa vida, né? Tem muita gente que cria problema na nossa vida, né? Não adianta você querer buscar um relacionamento com gente que não dá para se relacionar. Tem gente que não dá, amém? Tá? O alcance do amor se tornou difícil. Mais amor que você tenha, e mais amor que você queira dar, a pessoa é muito difícil de se relacionar. Essa aqui é a verdade. Tá? Principalmente quando se perde a confiança dessa pessoa. Né, pastor? O que você acha? Perdeu a confiança, pastor. Traiu, não dá mais para conviver. Né? Exatamente. A pessoa perde a confiança, por mais que ela prove que ela mudou, é muito difícil, pastor. Então, se você tiver alguns Alexandres da tua vida aí, se guarda deles, né? Que causa muito mal. Né? Se você tem pessoas que só causa mal, quer só lhe prejudicar, se afasta. amém? Então, deixa ele lá no cantinho dele e você fica na tua, se afasta, amém? Se afasta, não fique com conversa, amém? Não põe teu coração para fora,
Tá certo? Porque isso é muito perigoso. Vamos lá. Quando Paulo diz, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, não está expressando um espírito vingativo, mas apenas entregando seu julgamento nas mãos de Deus, a quem pertence esse direito. Amém? Não cabe a nós praguejar. Fazer justiça com as próprias mãos, mas entregar na mão de Deus. A gente não pode fazer justiça de nenhum jeito, né? Não. Nem com as próprias mãos, nem com a boca. Não. Né? Entregar, Senhor, eu entrego nas tuas mãos aquela pessoa que me causou muito mal. Exatamente. Esquece e viva a sua vida. Exatamente. Então, Deus, olha, pastor, não é nem Deus que vai tratar com uma pessoa. É o que ela plantou, é o que ela vai colher. Exatamente. É a lei da semeadura, não adianta. Então, nós vemos que Paulo entregou na mão de Deus. Entregou, olha, Deus, seja feita a tua vontade na vida dele. Faça a justiça. Faça a justiça por mim. Coloca a tua justiça. Deus faz. Deus é justo. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Deus é justo, pastor. Olha, a justiça de Deus não é fácil não. O reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Exatamente. E quando Deus trata com a pessoa, só Deus, pastor. Nós ouvimos alguns casos, né? Nós temos visto pessoas, entendeu, A gente padecer. coloca na mão de Deus as pessoas. Mal que a pessoa tem nos causado. E as pessoas, e Deus trata. A gente fica quieto, não vamos, né? Que eu digo assim, desejar o mal, ele fez, eu vou fazer igual. Não, Senhor, tu és o meu advogado. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos de toda a maldade. E eu tenho visto, nós temos visto com os nossos olhos, exatamente, entendeu? As pessoas que nos têm causado dano, muito dano. E Deus tem que tratar. A própria palavra diz, né? Que não vos vingueis a vós mesmos. Romanos, né? É isso. Mas minha é a vingança. Minha é a vingança. Eu retribuirei. O Senhor vai retribuir cada um. Deus vai dar para cada um que plantou a sua colheita. Isso mesmo. Né? Então, se ela está plantando na minha vida sofrimento, dor, então ela que espere o sofrimento e a dor também, né? Nela mesma. Essa que é a verdade. Pessoal, vamos para o versículo 16 e o quinto ponto. É o quinto e último ponto dessa fase aqui, né? É o versículo 16. Vamos lá. Paulo enfrentou a ingratidão. Primeiro nós falamos que Paulo enfrentou as privações. Aí nós falamos sobre Paulo enfrentou a traição. E agora Paulo enfrentou a ingratidão. Vamos lá. É o versículo 16 do capítulo 4, 2 Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Amém? Antes, todos me abandonaram. E não tinha ninguém para me advogar. Não tive ninguém para me defender. Não tive uma testemunha que me favorecesse. Tá? Na verdade, todos me abandonaram. Né? Que isto não lhe seja posto em conta. Né? Que Deus não coloque na conta das pessoas que me abandonaram. Os amigos de Paulo o abandonaram. E ele orou para que Deus os perdoasse. Não põe na conta. Amém? Perdoa, Senhor. Os seus inimigos o julgaram. E ele procurou oportunidades de lhes mostrar como poderiam ser salvos. Você pode ler o versículo 17, amém? E conferir isso aqui que acabamos de falar. Né? Os seus inimigos o julgaram e ele procurou oportunidades de lhes mostrar como poderiam ser salvos. Perdoando. Amém? O perdão traria a salvação para aquele povo. Né? A maioria dos comentaristas entende sua primeira defesa como o primeiro interrogatório, a investigação preliminar precedendo o julgamento definitivo. Plumer, outro teólogo, chega a dizer que entre todos os cristãos de Roma, ninguém queria estar a seu lado na corte, nem para falar uma palavra a seu favor, nem para aconselhá-lo quando a conduta em seu caso, ou para apoiá-lo como uma demonstração de simpatia. Ninguém apareceu. Ficou lá sozinho.
e enfrentou o julgamento sozinho, sem defesa nenhuma. Que tipo de acusação pesava contra Paulo nesse julgamento? Ele diz que estava preso como malfeitor. Você pode conferir em 2 Timóteo 2, versículo 9. Provavelmente por algum crime ligado ao incêndio de Roma. Bem, tá? Colocaram a culpa nos cristãos, e como Paulo era líder dos cristãos, então caiu no ombro dele o incêndio de Roma, né? Paulo se arriscou pelos outros, mas ninguém compareceu em sua primeira defesa para estar ao seu lado ou falar a seu favor. Mais perturbador que o frio gelado que se avizinhava pela chegada do inferno, ela era a geleira da ingratidão que Paulo tinha de suportar no apagar das luzes de sua jornada na terra. Geleira de ingratidão. Bem, um povo frio deixou Paulo ser condenado à morte, sem defendê-los, sem ir lá falar qualquer coisa. Não tiveram nenhum Amém? sentimento, né? Nenhum, nem apareceram lá. Para defender o coitado. Né? Tá? Mas ele enfrentou tudo isso aí. Geleira da ingratidão, frieza da ingratidão. John Stott, outro teólogo, argumenta que se Alexandre o Latureiro falou com deliberada malícia contra Paulo, e o Evangelho e os amigos de Paulo em Roma deixaram completamente de falar, e seu silêncio não se devia à malícia, mas ao medo. Amém? Ficaram todos amedrontados, porque achavam que se eles entrassem em defesa contra Paulo, como Paulo estava sendo condenado, eles também seriam condenados junto com Paulo. Aí vendo a situação, né? O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já se foram. Amém? O verdadeiro amigo é aquele que chega quando todos já se foram. Quem é esse amigo que chega quando todos já se foram? Eu só conheço um, meu irmão. Só Jesus. Só Jesus. Não tem ninguém nessa terra. Todo mundo pode abandonar a gente, mas Jesus não abandona. Glória a Deus. Amém? Ele chega sempre na hora certa, né? É aquele que está ao nosso lado, pelo menos para confortar-nos com o bálsamo do silêncio. O verdadeiro amigo não nos abandona na hora da aflição. Jó fez uma dramática descrição desse abandono na hora de necessidade. Diz assim, lá em Jó, você pode acompanhar, Jó 19, do 13 ao 16. Pois, longe de mim e a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Amém? Quer dizer, todos que estavam em redor de Jó o abandonou no momento mais crucial da sua vida. Amém? O abandonou no momento mais crucial da sua vida. Vai vendo aí, meu irmão. Vai vendo aí como não é fácil, né? A traição é algo terrível. É algo que qualquer um pode receber, né? Essa queixa de Paulo de ser sido abandonado em sua primeira defesa não entra em contradição com as saudações enviadas a Timóteo por alguns irmãos da igreja de Roma. É que provavelmente nenhum daqueles aqui mencionados ocupava posição suficiente na ocasião para comparecer ao tribunal e defender o apóstolo. Eles não tinham uma posição na sociedade que daria o direito de defender o apóstolo
lá na justiça. Amém? Então, alguns não tinham condições, mas alguns tinham condições. Amém? Alguns eram cidadão romano e tinham esse direito, mas não quiseram ajudar Paulo. Então hoje nós aprendemos que Paulo enfrentou privações. Amém? Quem é que não enfrenta privação? Quem é que não enfrenta a ausência de alguma coisa? De repente estou falando com você agora e você está aí, passando uma privação terrível. Você está passando uma privação, né? Não é fácil, privação não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente atende aqui na nossa casa pessoas que batem na porta pedindo arroz, pedindo feijão, né? Hoje mesmo pediram até bombril, né, Renata? Me agradeceu tanto. Ele queria que eu vendesse para ele um pedaço de bombril. As pessoas têm necessidade, Oh, né? Deus, é verdade. Foi muito interessante. Ele deu até uma coxinha. O rapaz veio aqui hoje que Ele agradeceu tanto. ele tinha uma vasilhinha. uma vasilhinha que precisava lavar. Ele falou, né? dona, eu pago para E é a vasilhinha do cachorro dele, a né? vasilhinha do cachorro dele. O cachorro, eu falei, não, eu te dou um. E ele pediu para que ele pudesse arrumar para ele um bombrilzinho para ele Agradeceu tanto. Deu até dó. limpar. Queria Né? me pagar, eu falei, não, filho, não quero não. As pessoas estão sempre tendo privações, né? E a Bíblia diz assim, ouviu, pastor, para a gente nunca negar nada para ninguém. Se a gente tem, a gente Se só você não, tem, só não dá quando não tem, né, Quando a Renata? gente, se eu não tenho, eu falo, eu não tenho. Agora, se a gente tem. Ainda mais hoje tem muita gente passando privação, irmão. Muita dó, viu? Tem muita gente passando privação. São pessoas que você nem imagina, viu? Tá? Aprendemos também que Paulo enfrentou a traição. Meu irmão, se Paulo enfrentou a traição, quem sou eu? Amém? Vou enfrentar traições, já enfrentei muitas. Nossa, já enfrentei tantas traições de pessoas que eu nunca imaginei que ia me trair, mas traiu. Amém? É o que mais tem, pastor. Pessoas que te abraçam, que diz vai com você até o final, né? Que só vai sair dali quando morrer. Aí chega no meio do caminho e te abandona, né? Encontra um problema e sai, né? Então sempre vai ter jeito para trair a gente, né? Paulo enfrentou ingratidão. Oh, amado, olha, querido, a ingratidão é uma facada no peito. A ingratidão é uma facada. A pessoa, quando tem ingratidão, não é fácil não, viu? Suportar uma facada de uma pessoa ingrata é muito duro, tá? Então tá aí, pessoal. Quero que você guarde essa palavra. Vamos acabar aí esse tópico, né? Nós estamos terminando o tópico que vai do versículo 6 até o 16. Esse tópico aqui que nós aprendemos é o tópico 2, né? A vitória não é ausência de lutas, mas triunfo a despeito das adversidades. Paulo enfrentou a solidão, Paulo enfrentou o abandono, Paulo enfrentou privações, Paulo enfrentou a traição e Paulo enfrentou a ingratidão. Amém? Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu estou certo. Se você é crente de verdade, se você é cristão de verdade, amém? Não estou falando cristão meia boca não, porque cristão meia boca não tem essa certeza, amém? Estou falando cristão pleno, completo, de verdade, que tem a certeza. Que certeza? A certeza da presença de Deus na sua vida, amém? Então, você pode enfrentar qualquer uma dessas situações, sabe? Você pode ter certeza que o Senhor vai estar contigo todos os dias, porque Ele prometeu estar com a gente todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, podemos passar qualquer tipo de dificuldade dessa, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos. Podemos passar qualquer uma, mas o importante disso tudo é você ter uma convicção dentro de você. Deus está na minha vida, amém? E o Deus que está na minha vida vai me ajudar a vencer todas essas situações. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja.
que essa lição possa ter falado ao teu coração. Amém? Aprenda uma coisa,